pessoal! Estamos aqui em mais uma noite do podcast Sei Que Te Interessa. Hoje nós estamos com as nossas convidadas mais que especiais, Carol, Geisa e Ketani. Hoje elas falarão sobre um assunto muito interessante, o renascimento cultural. Boa noite, Emily. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Tudo bem? Ketani, conte para nossos ouvintes o que realmente foi o renascimento cultural. Conto sim, Emily. O renascimento cultural foi um dos principais fenômenos da transição da Idade Média para a Idade Moderna, pois transformou a vida cultural europeia da época. Foi um movimento que começou lá na Península Itálica no século XIV e percorreu por toda a Europa até o século XVI. Nesta fase, os artistas e pensadores renascentistas expressavam em suas obras a nova visão de mundo trazida com o humanismo e a revalorização da antiguidade clássica. Nossa, dessa eu não sabia, viu? Que interessante, mas afinal, o que realmente renasceu no Renascimento, Geisa e Carol? O renascimento cultural ocorreu em meio urbano, junto com o tão conhecido renascimento comercial europeu. Cidades italianas como Pisa, Gênova e Veneza, famosas por causa de seus portos marítimos, passaram a partir do século XIV a ter um grande lugar no fluxo comercial do mar Mediterrâneo. Realmente, Geisa, nessa época, os muçulmanos que controlavam o comércio no Mediterrâneo já haviam sido combatidos pelas cruzadas, o que causou uma abertura comercial maior no sul europeu. As cidades conhecidas também como Burgos tiveram que ser ampliadas para acomodar um grande número de pessoas que vinham de todo o Velho Mundo, em especial do Oriente, né, Geisa? Isso mesmo, Carol. Muitas coisas da tradição clássica, como poesia, textos científicos, antigos, textos de teatro, técnicas de arte plásticas e de arquitetura, eram preservados por intelectuais que viviam ao redor de Constantinopla. E com o aumento de fluxo comercial e o crescimento da estrutura urbana nas cidades italianas, você acredita que passaram a atrair muitos artistas bizantinos? E aos poucos a herança cultural cristã da Idade Média, como o gótico cristão, passaram a se mesclar com essa tradição bizantina. E também não podemos esquecer o caso do Renascimento do Norte, ocorrido na Holanda e em alguns principados alemães. O impulso foi semelhante ao que ocorrerá no Mediterrâneo. O fluxo comercial do Mar do Norte e do Báltico, organizado em torno da Liga Hanseática. Artistas como os irmãos Van Eyck e Albert Durkheim e intelectuais como Erasmo de Roterdã estavam vinculados à vida urbana no norte da Europa. Ah, sim, então o que renasceu no período Renascimento. Portanto, não foi a cultura clássica pagã pura. O que renasceu foi a cultura urbana, a cultura ligada às cidades, com amplo comércio, vida intelectual e apreciação artística, como ocorria na cidade-estado da Antiguidade Clássica. Então, o Renascimento não rompeu com o cristianismo. Ao contrário, o resgate dos elementos da cultura clássica deu mais vigor à tradição cristã. Ketani, me fala um pouco sobre as artes plásticas no Renascimento. A arte, tanto na Itália quanto no norte europeu, teve grande parte de seus modelos na Idade Média, em especial na pintura produzida por Giotto de Bondone e Fra Angelico, aquele que é considerado o mediador da pintura com noções claras de profundidade e proporção geométrica, características centrais da pintura renascentista. E quanto à literatura e filosofia? Como das artes cênicas, o Renascimento é saturado de exemplos. 3 nomes são importantíssimos para se entender o desenvolvimento da literatura renascentista: Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio e Dante Alighieri. Foram esses 3 literatos que deram a base para o tipo de literatura escrita em uma língua comum a cada povo que estava se formando na Europa daquela época. Interessante! Para finalizar, é bom sabermos que foi também no período do Renascimento que houve o desenvolvimento dos principais traços da ciência moderna, como a prática da anatomia e a observação astronômica. A moderna física começou com estudiosos que passaram a se valer de instrumentos para ampliar o sentido da visão. Foi o caso de Johannes Kepler e Tycho Brahe, que exerceram grande influência sobre Galileu Galilei e depois Isaac Newton. E foi esse o podcast de hoje. Obrigada, meninas, e até mais. Boa noite. Tchau.